Oi, eu sou a professora Érica, aqui do SEI CEL Jaguaré. E eu sou a professora Rejane, também aqui do SEI Jaguaré. Eu e a Érica trabalhamos juntas há 18 anos, com a turminha do SEI. E agora vocês vão ver um trabalho muito legal que nós desenvolvemos aqui no ano de 2023. É isso? Eu sei, tá bom? É isso? Bom, o projeto ele surgiu assim, no início do ano a gente prepara um projeto e a gente vai trabalhando ele e observando as crianças no decorrer, né, nas atividades, nas propostas, o que interessa mais, o que atrai mais. E a gente oferece muita história para eles, muitos livros. E a gente percebeu, eles têm 2 aninhos, né? E a gente percebeu que eles gostavam muito de histórias de medo. História de bruxa, de lobo mau, de monstro. E eles curtiam isso, as atividades deles, brincadeiras livres dele, quando eles brincavam livre, eles faziam coisas referentes a essas histórias. Eles faziam festa de aniversário pro lobo, faziam a casa da bruxa. Então, assim, eles curtiam muito isso. E um dia nós começou a aparecer lagarta, casulo no nosso solário, e nós resolvemos fazer um experimento científico de uma lagarta, que aí as crianças pingavam com conta-gota e a lagarta se movimentava e crescia. Era uma lagarta de papel toalha. E o espanto deles, a surpresa deles quando essa lagarta se movimentava foi muito legal. E nós, conversando, resolvemos trabalhar com eles essa questão dos experimentos científicos. Mas para as crianças tão pequenas, ciências, né, que são tão pequenininhos, como que a gente vai fazer isso? Tem o medo também que eles gostam, né, da bruxa, do lobo. Então a gente pensou em unir o experimento científico com as histórias de medo. Pensamos em qual personagem poderia ser. Poderia ser uma bruxa, que ela faz mágica, o experimento parece mágica. Nós fomos para essa parte nós unimos o medo com a ciência. E foi muito legal, porque a gente foi buscar deles. Como que era essa bruxa? Quem é essa bruxa? Qual o nome dela? E foi muito legal quando eles deram um nome, ha, porque nós imaginamos que eles estavam confundindo nome com risada de bruxa. E ficamos um tempo tentando mudar esse nome da bruxa com eles, mas não teve jeito. Era a bruxinha ha, a bruxa do trabalho deles. Esse projeto, que a gente coloca o nome como A História da Bruxinha, que virou um livro, ele desenvolve a criatividade, a imaginação, mas ele trouxe também para as crianças a autoestima, desenvolvemos a autoestima, pensamos também de trazer as famílias para participar desse projeto. Ele envolveu várias questões, além da gente colocar também uma pequena introdução à ciência, à matemática e a português, né? Na escrita deles, na fala deles, nós somos as escribas, e as crianças foram desenvolvendo a linguagem. Então, crianças pequenas de 2 anos, elas falavam palavras que normalmente uma criança de 2 anos não fala. Surpreendente, atrapalhada, divertida, porque elas foram repertoriadas durante o ano para chegar até a história da bruxinha. Então, acho que a importância foi muito legal, junto com a família, as crianças mais confiantes, autoestima desenvolvida e de uma forma autoral eles escreveram uma história. Tão pequenininhos, mas já conseguem escrever uma história. Olha, o projeto ele partiu da nossa intencionalidade pedagógica, né? A gente tinha a intenção, sempre, todo ano a gente tem a intenção de trabalhar com as famílias. As famílias, elas sempre fazem parte do nosso trabalho. Elas sempre são convidadas a participar. E aí nós pensamos,
em construir com eles uma história autoral, porque nós pesquisamos histórias que tivessem bruxa e que essa bruxa tivesse uma maleta de mágica. Não encontramos nenhuma. Então pensamos em criar essa história com eles. Então eles criaram uma história toda da bruxinha. Foi muito impressionante assim de ver a facilidade deles, a criatividade deles para criar. Essa bruxinha, ela tem as palavras mágicas mais inesperadas assim para mim. E a menina até fazia um gesto para fazer. Ela falava assim: puxa, puxa, puxa manga. Da onde veio isso? Provavelmente de puxar manga para lavar as mãos, alguma coisa assim. E em seguida veio um colega e falou assim: puxa manga, divertida, né? Então isso foi surgindo tão naturalmente, tão fácil, com tanta facilidade, de forma tão espontânea, que impressionou assim a nós que estávamos redigindo, né, sendo escribas dessa história, e as pessoas que leram depois, porque a nossa bruxinha ela não ficou só aqui, ela saiu até do país. Depois da história construída pelas crianças, escrita, nós digitamos essa história, porque era só uma historinha, né? Uma historinha de bruxa. E aí a gente mandava para casa essa maleta. Dentro dela, a maleta, o chapéu de bruxa. Dentro dela ia uma cartinha da bruxa, dizendo que eles estavam levando dentro da maleta, a varinha mágica com o graveto que eles pegaram no céu, uma vassoura de bruxa. Essa vassourinha foi uma exigência das crianças, porque assim, a gente, na história, eles falam que a bruxa tem uma vassoura de voar. E aí as crianças falaram que na maleta tinha que ter uma vassoura. Só que a nossa vassoura, que a gente contava a história para eles na sala, era grande, mas não cabe na mala. Aí uma criança virou e falou assim: não, Érica, tem que ser uma vassourinha pequenininha. Então, tem a vassourinha pequenininha e uns ingredientes por experimento científico, porque nós pensamos, se a gente mandar experimento para casa e não mandar os ingredientes, a família vai ter que ir atrás para comprar. Então nós mandávamos todos os ingredientes do experimento e iam as instruções do experimento para a família. Então era o momento para a família se reunir, ler a história, as instruções dos experimentos e realizar o experimento. Então tinha todo aquele momento de ler a história, ler as instruções e aguardar o resultado, porque as crianças ficavam surpresas, mas os adultos também se surpreendem. A gente se surpreende com reações, com as reações dos experimentos. Então nós tínhamos 5 maletas que mandávamos para casa de 5 crianças por semana, com o mesmo experimento naquela semana. As 5 crianças levavam, por exemplo, o milho dançante. Desenvolviam em casa com a família, realizavam um experimento em casa com a família e mandavam a maleta de volta para a escola. Quando as 5 maletas chegavam, nós realizávamos esse experimento do milho dançante aqui na escola com todas as crianças. Então, todas as crianças experienciaram todos os experimentos. Então, foi o milho dançante, o leite mágico, a explosão de cores, todos eles. Cada semana em um experimento para 5 crianças, experimentos diferentes que eram repetidos na escola para que todos experienciassem. Bom, o livro, depois que as crianças, nós somos as escribas, as crianças foram falando, montando a história, ele ficou uma coisa muito simples. Então a gente montou a história, montou numa folha e mandava para casa. O que aconteceu depois? A empolgação das crianças foi tanta e o retorno das famílias foi tão bacana, foi quase que 100% das famílias participaram
da atividade, de todos os experimentos. E aí a gente achou que ficava pouco só a história no papel. Aí pensamos de montar essa história, tirar uma cópia e montar encadernar. Só que a encadernação também não era o suficiente para essa história, que é muito legal. Crianças de 2 anos fazendo uma história autoral, a gente nunca tinha visto isso, então a gente achou muito pouco. E aí começou a surgir a ideia de fazer um livro de verdade e fazer um livro para cada criança, para que ela pudesse levar para casa e deixar guardado com ela. Então, aí pensamos de mandar fazer o livro, na gráfica, para que ele virasse um livro de verdade. Por isso que a nossa história chama a História da Bruxinha, e virou um livro. E aí ele tem a capa, a anticapa, a orelha, né? A orelha com a foto das crianças, no final com a nossa foto. E a gente resolveu aqui enfatizar que o nosso orgulho é nós sermos professoras de educação infantil. A gente até pensou em colocar nossas formações acadêmicas, mas isso para nós não interessava. Para nós nos interessa com orgulho para quem a gente trabalha, que é para a educação infantil. Nós somos formados para isso e esse livro nos trouxe bastante orgulho. Então realmente é um livro muito bacana. A participação da família foi muito legal, assim. Quase todas as famílias participaram. O retorno foi incrível, assim. Elas mandavam vídeos, fotos, depoimentos falando sobre como tinha sido o experimento. E a gente acredita que esse trabalho da Bruxinha, ele fortaleceu o vínculo com as famílias, porque a gente já tinha vínculo com eles, a gente estava estabelecendo esses vínculos, né? E a gente acredita que esse trabalho, ele fortaleceu esse vínculo. Tanto que tem famílias que até hoje fazem questão de passar na nossa sala para cumprimentar, para dar um beijinho, para dar um bom dia. E um depoimento que marcou muito de uma mãe foi dizer que no ano passado ela se sentia aqui dentro da escola com a filha dela, que ela podia trabalhar tranquila, e quando a filha dela chegava em casa tinha muitas histórias para contar. E ela tinha muita história para contar de tudo que ela vivenciava na casa dela sobre o que acontecia na escola. Gente, o livro foi uma surpresa na Mostra Cultural, né? As mães conheciam a historinha impressa na maleta, né? E aí o livro foi uma surpresa. Você via a mãe emocionada na Mostra Cultural quando ela viu e falou: virou livro, né? Porque a gente colocou isso, né? A gente mostrava que aqui no final tem o nome do filho dela como um dos autores. Teve mãe que chorou, que se emocionou. Teve família que queria patrocinar, que queria mandar publicar livro para todo mundo. Então nós pensamos em como, né? Colocar em prática isso. E aí? E a gente mandou fazer na gráfica um livro bacana, bonito, com cara de livro mesmo, porque isso, o que acontece? Isso também valoriza a família. Quando a família vê um trabalho bonito desse, e que envolve o filho ou a filha deles, é muito, muito legal. Então, a gente pensou nessa autoestima também, já que a gente pensa em tanto valorização do professor, o protagonismo da criança, a parceria da família. Então, já que tudo isso aconteceu nesse ano, por que não terminar ainda com uma coisa, fechar com chave de ouro, que é um livro de verdade? E aí começou a surgir, depois do livro, várias ideias. Então, se tem livro e tem nome das crianças... Tem autores, né? Tem os autores. Por que não uma tarde de autógrafos? E aí nós fizemos. Então nós fizemos com toda a pompa a tarde de autógrafos. E aí no final do ano, enviamos o convite para todas as famílias de uma tarde de autógrafos. Organizamos a sala, deixamos bem bonita, chamamos os gestores participaram, a coordenadora, a supervisora, veio convidados de fora também, e a sala ficou cheia.
Porque vieram as famílias, e não é só o pai, a mãe ou a avó, vieram tios, vieram os primos. A nossa sala ficou muito cheia para a tarde de autógrafos. E vieram, a criança faltou, mas veio no final do dia para a tarde de autógrafos com a família completa. Então, para encerrar ainda faltava. Ainda né? faltava alguma coisa. A gente achou que estava tudo ok, que estava indo tudo bem. E aí veio uma sugestão da gente, como nós estamos dentro de um céu, né? Nós temos uma biblioteca maravilhosa, então veio a sugestão para que a gente fosse tombar, né? Simbolicamente esse livro lá na biblioteca. E aí nós chamamos algumas professoras de algumas turmas, né? Para irem conosco lá na biblioteca, fazer uma leitura, né, para todo mundo que estava lá, e nós deixamos o nosso livro lá na biblioteca. Então, todo mundo que quer ir conhecer a história da bruxinha, aqui da região do Jaguaré, pode visitar o céu, ir na biblioteca, e lá estará o nosso livrinho, que é maravilhoso. É maravilhoso. Como dizem as crianças, o livro foi morar na casa dele, na casa dos livros. E quando a gente lê essa história, nós que somos professoras, a gente já bate o olho e sabe, olha, o público-alvo foi construído por crianças de 2 anos, mas a história é tão bonitinha, é tão bacana, que você consegue atender várias faixas etárias. Você consegue atender 4, 5, 6 anos, consegue trabalhar com livro. Na MF, no Fundi 1, crianças do 1º ano, em processo de alfabetização e letramento, no 2º ano, no 3º ano também. E você pode até se estender, porque aí você traz junto com eles as experiências. Quem não gosta de fazer experiências, as experiências bacanas de ciência? Então, também vai junto com isso a introdução à ciência. Então, é muito legal. Eu acho que até o Fundi 1, 3º, 4º, até o 5º ano, eu acho que consegue trabalhar bem bacana o livro de formas diferentes, mas com essa historinha e com o encaminhamento que ele dá no final, que é um convite a fazer uma experiência científica bem bacana. Como eu havia falado, a nossa história ela não ficou só aqui, ela foi para o Canadá. Ela foi com uma professora aqui da escola, ela viajou para o Canadá para ver os netos, e ela amou ver o resultado da bruxinha, os experimentos, ela ficou encantada. E aí ela pediu para gente a história, as instruções das mágicas, tudo que a gente fazia, e ela levou para o Canadá uma maleta, levou os ingredientes, os experimentos para lá, a história, e lá ela contou para os netos dela. E até hoje, que ela foi no final do ano, até hoje os netos mandam foto com a bruxinha, com o chapéu de bruxa, com as coisas da bruxinha, desenham a bruxinha lá e mandam para ela. E é incrível, assim, como a Regiane falou, essa é uma história que ela não precisa ficar só aqui na nossa escola, só com os nossos pequenininhos. É uma história que dá para ser usada, que dá para contar para crianças maiores que vão gostar, vão curtir muito. Continua? É uma